Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Química 360. Essa aula, deixa eu te dizer, se eu fosse você, deixaria ela guardada em 7 chaves. Assistiria ela no mínimo uma vez por mês. É a aula a qual eu considero a mais importante da Química. É a aula que literalmente vai permitir que você tenha uma trajetória mais segura, mais sólida ao longo de todo o percurso que é estudado dentro da Química. Veja bem, algumas partes dessa aula requer outros pré-requisitos de outros conteúdos que serão estudados em outros momentos. No entanto, o propósito dessa abordagem é considerar unicamente o aspecto estequiométrico, beleza? Tio Elan, como assim? Vamos falar em alguns momentos de montagem da equação, vamos falar em algum momento de balanceamento da equação. Isso será visto em outros momentos, em outros conteúdos. O objetivo primordial dessa aula é apenas a abordagem estequiométrica, beleza? Então, venha com o tio Elan. Estequiometria é receita de bolo. Quando você vai preparar um bolo, a primeira coisa que você faz é, com a receita em mãos, primeiro comprar os ingredientes. Depois de comprar os ingredientes, você vai pesar, contar ou medir. Depende o tipo de unidade que você vai utilizar para cada ingrediente. Por exemplo, ovos. Você vai contar a quantidade de ovos que é necessário para a sua receita. Medir. Você vai medir o volume de leite que é necessário. Pesar. Você vai pesar a farinha de trigo, a quantidade necessária de acordo com a receita que você está seguindo. E por fim, você vai pegar todas essas proporções, misturar, colocar tudo em um só lugar e preparar assim o seu bolo. A sua receita ela é construída para um determinado tamanho de bolo. Vamos imaginar um bolo para 8 pessoas. Só que na outra semana você deseja fazer um bolo para 16. Você vai utilizar a mesma receita, os mesmos ingredientes, só que você vai dobrar a quantidade. Porque você precisa de um bolo que seja o tamanho maior, o tamanho que atenda o dobro de pessoas. Isso é estequiometria. Só que a nossa abordagem não vai ser com um bolo, vai ser com uma equação, algo químico, beleza? Bom, a receita de bolo da química, a receita de bolo da estequiometria consiste em 3 passos. O passo que na receita de bolo normal seria comprar os ingredientes, aqui seria a montagem da equação. Com a equação montada, você precisa partir para o segundo passo, que é o balanceamento da equação. Com a equação balanceada, você pode entrar no aspecto estequiométrico propriamente dito, que é aplicar a regra de 3. Vamos agora desmembrar cada um desses passos. Primeiro passo, montagem da equação. Você vai construir toda uma trajetória na química que vai te permitir compreender o que é uma equação de combustão, o que é uma equação de neutralização, o que é uma equação de oxirredução. Então, vamos imaginar que você já tenha parte desse percurso. E a questão trabalhe com a equação de combustão do etanol.
Se seu objetivo primordial é o Enem até hoje só cobrou uma única questão que exigia do aluno a montagem da equação. Todas as demais questões envolvendo aspectos estequiométricos, a questão já partia de uma dada equação. A equação já era fornecida. No entanto, é necessário mostrarmos que há toda uma trajetória. Se eu menciono que se trata da equação de combustão do etanol, você precisa saber o que é uma equação de combustão. Uma equação de combustão é quando tem um combustível que vai pegar fogo na presença de um comburente, na presença de gás oxigênio, e formar CO2 mais H2O. Ou seja, você agora tem em mãos a equação. Como eu mencionei, no Enem, esse primeiro passo vai ser pulado. No Enem, você já vai ter a equação em mãos, pelo menos é o histórico que se tem de todas as provas anteriores. Então, o primeiro passo foi a montagem da equação. Equação montada. Você está pronto para seguir para o segundo passo, que é o balanceamento das equações. Veja bem, como vocês aprenderam na aula anterior, a quantidade de átomos em uma dada equação, ela sempre será conservada. Então, a quantidade de átomos que se tem no reagente, que é o que está antes da setinha, tem que ser a mesma quantidade que está no produto, que está após a setinha. E para que essa lei seja obedecida, é necessário sempre que você tenha uma equação balanceada. Em um outro bloco, em uma outra playlist, aprendemos todos os métodos de balanceamento das equações. Basicamente, quase que todos os processos seletivos se resumem a duas maneiras de balancear. O método por tentativa, a qual aplicamos a regra, o macete macho, e o método de oxredução. Isso aqui também é tema de uma outra aula. Estamos apenas focando no aspecto estequiométrico, onde você só tem que se preocupar unicamente com a estequiometria. Mas não custa nada fazermos uma rápida brincadeira de balancear essa equação. Tio Elan, como é que se balanceia uma equação? Como é uma equação de combustão, se é uma equação de combustão, significa dizer que só tem 3 tipos de elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. O macho é a ordem a qual você necessita fazer o balanceamento: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como se trata de uma equação de combustão, nessa equação tem somente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, de maneira estratégica, primeiro você vai balancear o carbono, depois você vai balancear o hidrogênio e, por fim, você vai balancear o oxigênio. Bom, como que é feito esse balanceamento? Quantos carbonos tem aqui? 2. Você vai aqui e coloca 2. Lembrando, a abordagem mais completa da técnica de balanceamento é uma outra videoaula. Aqui apenas estamos fazendo uma aplicação direta, tá bom? Temos 2 carbonos e 2 carbonos. Ah, tio Elan, é o seguinte, eu não sei nada de balanceamento. E agora? Agora eu sugiro que você dê uma
pausa e antes de prosseguir, acesse o nosso conteúdo de balanceamento. Se você já tem uma noção mínima, dê prosseguimento à aula, beleza? Porque estamos partindo do pressuposto que todos os aspectos anteriores o aluno já tem o conhecimento. A estequiometria propriamente dita está aqui. Esse é o nosso foco primordial da aula. Todo o anterior é um percurso que você vai conquistando ao longo da sua trajetória. Beleza? Quantos carbonos eu tenho? 2. Então eu vou aqui e coloco 1, 2. Quantos hidrogênios eu tenho? 6. Eu vou aqui e coloco 3. Por que 3? Porque 3 vezes 2, 6. O número de hidrogênios também foi balanceado. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1. Mais 2, 3. Quantos oxigênios temos aqui? 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Você tem 7 átomos de oxigênio no produto e tem somente 3 no reagente. Então você precisa balancear. Como aqui já tem 1, para 7 falta 6. Então, eu vou aqui e coloco 3. Por que 3? 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Significa dizer que sua equação está devidamente balanceada. Significa dizer que a lei primordial, que é a lei de Lavoisier, onde todos os átomos precisam ser conservados, ela está sendo obedecida. E você está pronto para aplicar agora a estequiometria propriamente dita, que são as famosas regras de 3. Você venceu o primeiro passo, que é a montagem da equação, lembrando que a maioria das questões da equação já vai vir montada. Você venceu o segundo passo, que é o balanceamento da equação. Lembrando, se você não viu ou não está seguro com esse tema, assista uma playlist nossa que tem lá balanceamento, estudo das equações químicas. E agora é onde começa toda a diversão, a estequiometria propriamente dita. E é aqui que, modesta parte, fazemos a diferença. Veja bem. Se você tem a equação montada e equação balanceada, você agora está apto a fazer uma leitura, um entendimento dessa equação. E essa leitura ela pode ser feita em 4 unidades diferentes. Você pode fazer uma leitura utilizando como parâmetro a unidade mol, a unidade massa, a unidade moléculas e a unidade volume. Vamos fazer primeiro a leitura em mol, que é o ponto de partida. Como aqui não tem nenhum número, significa que aqui é 1. Qual é a leitura, então, dessa equação? A leitura é o seguinte. Quando temos 1 mol de etanol, necessita-se de 3 mol de gás oxigênio. Quando temos 1 mol de etanol, necessita-se de 3 mol de gás oxigênio. Para, nessa combinação, produzir 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Olha a leitura. 1 mol de etanol reage com 3 mols de gás oxigênio para a produção de 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água.
Primeira leitura, uma leitura utilizando como parâmetro a unidade mol. A unidade massa. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Tio Elan, como é que se chegou nesse valor de 46? Você aprendeu em um assunto chamado massa molecular. Massa molecular e massa molar na nossa playlist anterior. Onde você aprendeu o quê? A massa do carbono é 12. 12 vezes 2, 24. Você aprendeu que a massa do hidrogênio é 1. Valores esses que você não precisa memorizar, apenas consultar na tabela periódica ou, no caso do Enem, a questão vai te fornecer. 1 vezes 6, 6. A massa do oxigênio é 16. 16 vezes 1, 16. 24 com 6, 30. Com mais 16, 46. Então, veja bem. 1 mol de etanol em massa equivale a 46 gramas. 3 mols de O2 em massa equivale a 96 gramas. Por que, tio Elan? Porque o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. A massa do O2 é 32 gramas. Mas você tem 3 O2. Se você tem 3 O2, 3 vezes 32 equivale a 96 gramas. A massa do CO2, se você seguir o passo a passo, é 44. 2 vezes 44, 88 gramas, porque são 2 mol. E a massa da água é 18. 3 vezes 18, 54 gramas. Você agora pode fazer uma nova leitura. Quando se tem 46 gramas de etanol, necessita-se de 96 gramas de O2. Com essa combinação, formará 88 gramas de CO2 e 54 gramas de H2O. Você aumentou o seu leque de opções de leitura dessa equação. Como assim, tio Elan? Você pode dizer o seguinte, com 1 mol de etanol, produzirá 88 gramas de CO2. Para produzir 3 mols de H2O, é necessário que se tenha 96 gramas de O2. Com 3 mols de O2, produzirá 2 mols de CO2, sendo que 2 mols de CO2 equivale a 88 gramas. Tio Elan, as coisas agora estão fazendo sentido. Lembre-se, estamos no terceiro passo da estequiometria, que é aplicar a regra de 3, que é a estequiometria propriamente dito. E nessa regra de 3 consiste em montagem da primeira linha e da segunda linha. A primeira linha é você ter o domínio completo da leitura da sua equação, para depois você aplicar a segunda linha, que é a continuação dessa aula, que eu tenho certeza que você não vai deixar de assistir. Vamos dar prosseguimento? A primeira leitura foi mol, a segunda leitura foi massa, agora a leitura é em moléculas. 1 mol de etanol em gramas equivale a 46. Em moléculas vai equivaler a 6,02. Para facilitar os cálculos, eu arredondei o valor para 6, que é algo muito comum, muito padrão em diversos processos seletivos, incluindo o Enem. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas e vai equivaler a 6 vezes 10 elevado a 23
moléculas. 3 mols de O2, que em gramas equivale a 96, em moléculas vai equivaler a 1,8 vezes 10 a 24. Tio Elan, por que 1,8 vezes 10 a 24? Por quê? 1 mol não equivale a 6 vezes 10 a 23? Mas aqui não é 1 mol, aqui são 3. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 dá 18 vezes 10 a 23. Mas você sabe que esse valor não pode ficar 18, como você aprende tanto na matemática como na física. Esse valor tem que estar entre 1 e 10. Então, 18 fica 1,8 vezes 10 a 24. Seguindo a mesma lógica, a mesma linha de pensamento. 2 mols de CO2, que em gramas equivale a 88. Em moléculas vai equivaler a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Vai equivaler a 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. E por fim, 3 mols de H2O, que em gramas equivale a 54, em moléculas vai equivaler a 3 vezes 6 vezes 10 a 23, que é 1,8 vezes 10 a 24. Você acabou de fazer a leitura em mol, em massa, em moléculas. A última, volume. Volume de um gás na CNTP. Como eu estou considerando apenas volume de um gás na CNTP, o etanol é um líquido. Então, eu não faço a leitura dele nesse contexto. Você vai fazer isso em um outro contexto lá na termoquímica, em um outro assunto. Beleza? Porque ele não é um gás. Ele é um líquido, ele é um combustível. O O2 é um gás, o CO2 é um gás e a água é vapor. Então, na forma gasosa. Veja bem. 1 mol de qualquer gás na CNTP, como você aprendeu em videoaulas anteriores, equivale a 22,4 litros. Então, 3 mols de O2 na CNTP vai equivaler a 67,2 litros. Por quê? Porque 3 vezes 22,4 é igual a 67,2. 2 mols de CO2 na CNTP vai equivaler a 44,8. Por quê? Porque 2 vezes 22,4 litros vai dar 44,8. E 3 mols de H2O na CNTP vai equivaler a 67,2 litros. Perceba, você agora tem total domínio de todas as unidades que uma eventual questão pode trabalhar com você. A parte mais difícil de estequiometria é saber fazer essa leitura. Tio Elan, eu até então estou entendendo, estou até achando estranho. Gente, essa leitura é a parte mais difícil. Todo o restante é moleza, a não ser que você tenha uma dificuldade muito grande na matemática. Se a sua dificuldade for muito grande na matemática, possa ser que o próximo passo seja um pouco mais difícil. Mas saber fazer a correlação das espécies envolvidas em uma dada equação é o ponto primordial, é o ponto de partida, é aquilo que vai te trazer segurança ao longo de toda a trajetória. Então, com essa equação montada, com essa equação balanceada, você foi capaz de fazer toda a leitura estequiométrica envolvendo as espécies participantes. Você pode dizer que 46 gramas de etanol vai produzir 44,8 litros de CO2. Você pode dizer que para se produzir 54 gramas de água é necessário 67,2 litros de O2.
Você pode fazer qualquer correlação tendo isso aqui como parâmetro. Bom, essa é a parte 1 da estequiometria. Essa foi toda a parte teórica. Vamos agora para a parte numérica. Vamos correlacionar tudo isso aqui. Como de fato a questão vai exigir a aplicação desse conhecimento. Convido você a fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Tome uma água. Se você gosta de café, tome um cafezinho, dê um upgrade e venha para a nossa próxima videoaula, porque agora vamos aplicar e vamos nos divertir um pouquinho. Beijo, tio Elan, fique com Deus e acompanhe.